Gato, o negócio é o seguinte, você já percebeu que quando você começa a ignorar um cara, ele simplesmente cola na sua? Você já percebeu isso? A gente vai falar sobre isso agora, o que que acontece, por que que acontece isso, e vou te dar algumas dicas aqui. Então se liga nesse vídeo que é pra você, maravilhosa. Seja muito bem-vindo ao meu canal, Carol Dutra aqui, maravilhosa. Vem pra cá, se inscreva aqui que aqui você sempre aprende. Tô aqui quase todos os dias na semana, trazendo o que é de melhor em relacionamentos, autoconhecimento e tudo mais. Então vem pra cá, se inscreva que eu tô te esperando. Tô lá no Instagram também, caroldutra.oficial, te esperando. Bora lá fazer perguntas pra mim, sempre tô abrindo caixinhas de perguntas para que você faça a sua pergunta pra mim. Vai ser um prazer poder te atender. Não sei se você já percebeu, mas quando você começa a desencanar daquele cara, quando você começa a deixar ele de lado, as coisas vão mudando e ele vai começando a correr atrás de você. Você já percebeu isso? Já aconteceu isso na sua vida alguma vez? Se aconteceu, você me coloca aqui embaixo, aqui nos comentários, que eu quero saber. Porque isso é muito comum. É muito comum que esse cara simplesmente venha atrás de você, que nasça nele uma vontade maior de querer estar com você, quando você simplesmente ignora ele por completo. Já percebeu isso, gata? Gente, parece às vezes uma briga de gato e rato, em que você, quando tá afim do cara, tá começando a ficar com o cara é super legal, bacana, tá fazendo de tudo para tentar te conquistar, né? Eles se esforçam para tentar nos conquistar. E aí, depois que ele te conquista, que vai vendo que você vai caindo ali na dele e tal, claro, a gente vai se apaixonando, o cara vai tratando bem, quem que não se apaixona, não é? E aí você vai se apaixonando a hora que ele percebe, que ele começa a perceber que você já tá ali, ó, na dele, que tá mais afim dele, que tá, sabe, investindo mais tempo, esforço e tudo mais, ele simplesmente começa a se afastar de você. Quantas vezes, gente? Quantas pessoas não são assim? A pessoa começa a perceber que você tá ali e ela começa a se afastar. Muitas vezes, minha amiga, isso acontece também nos relacionamentos mais duradouros. Sim, num namoro, por exemplo, isso também acontece demais. Então você tá ali namorando o cara e aí ele começa a sentir que você tá muito na dele e ele começa a se sentir muito seguro. Esse é o ponto. O cara se sente muito seguro. A gente já falou aqui um adendo, né? A gente já falou aqui sobre a autoestima dos homens, né? Que é melhor do que a nossa. Então ele começa já, né? Mais isso ainda, ele começa a se sentir muito bem. Por quê? Porque você já tá ali dando todas as, né? Dando todo o aparato para ele, dizendo que, ó, amo você, tô junto, estamos junto. E acho que tá certo. A gente tem que mostrar quem a gente é mesmo, colocar para fora os nossos sentimentos. E por que ficar guardando, né? É péssimo isso. Tem que colocar para fora mesmo. Mas muitas vezes você vai se relacionar com pessoas que são imaturas emocionalmente. E é aí que é o problema, minha amiga. Quando você se relaciona com uma pessoa que não tem essa maturidade emocional, de perceber que estando juntos, vocês podem partilhar de coisas maiores, vocês podem crescer, vocês podem ter uma relação super legal, vocês podem aproveitar a vida muito mais, serem muito mais felizes, essa pessoa não tem essa consciência. Então ela começa a fazer joguinhos com você. Você entendeu? E aí aquele joguinho, né, de desinteresse, interesse, desinteresse, interesse. E muitas vezes esse cara, às vezes vai fazer esse joguinho com você para te testar, para saber o quanto você gosta dele, porque ele é inseguro. Para saber se você realmente está afim dele, para saber às vezes se você está saindo com outro cara ou não, se você tem interesse em outro cara. Então ele fica com esses joguinhos, tal, bem infantilizados até. E aí, só que ele pode também estar te dando um tiro pela culatra, que é o seguinte, ele pode estar fazendo isso com você e se você tiver uma maturidade maior, se você já tiver meio que de saco cheio desses joguinhos, você simplesmente sai e vai embora. Exatamente. Você abandona aquela relação, né? O que eu digo abandonar é termina o relacionamento, fala, ó, não dá mais, não tenho mais tempo para isso, não tô mais com idade para ficar brincando de gato e rato, de interesse e desinteresse, entendeu? Não tô mais para isso aqui. Então, meu filho, fica aí com a sua infantilidade aí, né? Com a sua imaturidade emocional, que eu vou embora, vou viver minha vida, vou tentar encontrar uma outra pessoa que tenha mais maturidade, uma pessoa que saiba o que queira, não é? E aí, o que que acontece?
Quando você tá vivendo ali a tua vida, tá se relacionando, tá gostando de estar com esse cara, e o cara tem até certa maturidade e tal, mas, né, tem, mas não tem. Tem, mas não tem. Por quê? Porque isso reflete muito essa insegurança que ele sente. O cara que joga muito, das duas uma, ou ele é muito imaturo emocionalmente, muito molecão, sabe? Não sabe o que quer da vida, ou então ele tá perdido, né, em relação aos próprios sentimentos, ou então é um cara muito inseguro, muito inseguro. E essa pessoa muito insegura, ela vai jogar com você o tempo todo. Ela vai jogar com você para saber o quanto que você realmente está afim dela ou não. Essa pessoa vai te testar o tempo todo e isso traz reflexos negativos para a relação. Por quê? Porque é uma relação que começa a ficar pesada, uma relação que começa a adoecer, uma relação que não é legal. E aí, com o tempo, você vai adoecendo. Por quê? Porque você vai entrando nessa paranoia da pessoa, dessa insegurança da pessoa, de toda hora ter que mostrar para ele que você está afim dele. E isso é cansativo. Isso chega uma hora que você não aguenta mais, você simplesmente se afasta, se separa, enfim, acaba esse relacionamento. E é claro que você sai muito prejudicada dessa relação. Por quê? Porque a pessoa te sugou tanto, a pessoa te puxou tanto, né? Porque aquela insegurança que ele teria que trabalhar lá no consultório psicológico, não, ele joga tudo em cima de você e ele vai te testando cada vez mais. Às vezes até trabalha na psicoterapia, mas ele fica fazendo esse jogo com você e isso é péssimo, tá? Isso é péssimo, a gente sai muito machucada de relações assim. Agora, é muito interessante quando a pessoa tem uma certa maturidade emocional e você demonstra que você tá afim, que você tá ali na dele e tal, que tá aproveitando esse momento com ele, que tá legal, tá bacana, mas você sente que esse cara, ele precisa sentir isso, ele precisa se sentir seguro dentro desse relacionamento. E aí ele começa meio que, não sei, às vezes você marca de se encontrar, ele não aparece, às vezes dá bolo, outras vezes você manda mensagens, ele não responde, e você vai, né? É muito engraçado porque conforme o tempo vai passando, você vai percebendo, né? Esse comportamento que é bem repetitivo, você vai se cansando. E ao se cansar, o que acontece? Você começa a se afastar do cara. Você começa a falar, olha, né, pra você mesma, ó, não tô afim, sabe? Não tô afim, não tô nessa vibe, vou ficar mais na minha. E é muito engraçado porque isso acontece naturalmente. Vou ficar mais na minha, não vou ficar correndo atrás, não tô pra isso, não tô pra infantilidade. E você vai vivendo mais a sua vida. E você vai colocando essa pessoa naturalmente de lado. Você vai deixando ela de escanteio. Essa pessoa observar que você tá melhor, que você tá mais segura de si, que você tá bem sem ele, que a tua vida tá andando, que você não parou, que a tua vida não gira em torno dele. Ao perceber isso, ele fala: opa, o que tá acontecendo aqui? Como assim? Ela tá tocando a vida dela, ela não tá vindo mais atrás de mim, por quê? Porque ele quer a sua validação, tá? Muitas vezes ele vai vir atrás de você porque ele quer a sua validação, ele quer que você fale para ele que você gosta dele. É isso, amiga. E aí ele vai ficar ali. Como assim? Ela tá lá, tá saindo com as amigas dela e não tá vindo atrás de mim? Muitas vezes vai fazer testezinho, vai fazer, sabe? Né? Aquelas coisas, infantilidade, né? Que a gente não aguenta, né, gata? Se você tem 40 a mais ou 30 a mais, aí você já não tá aguentando mais. 40, então, só pela hora da morte. 50, só a Deus dará, né? Porque a gente não aguenta, né, gatas? Pelo amor de Deus. Então, o que acontece? Esse cara, ele começa a sentir que, opa, tá indo embora. Tá indo embora. Às vezes ele nem gosta tanto de você, às vezes ele nem tem tanto interesse. Mas isso diz mais sobre ele, o que ele sente por ele mesmo, o ego dele que precisa ser inflado, do que o próprio relacionamento. Porque muitas vezes ele não gosta de você, não gosta de estar naquela relação, enfim, gosta muito pouco, mediano, mas ele precisa de ter sempre ali, você por ali, entendeu? Sabe aquele cara que sempre faz você se sentir insegura? Sabe aquele cara que sempre tá tentando fazer você sentir ciúmes dele? Pois é, esse é um dos tipos. E minha amiga, você simplesmente virar as costas e tocar sua vida em frente porque você não aguenta mais imaturidade emocional, porque você não aguenta mais toxicidade dentro da relação, você não aguenta mais a manipulação, a pessoa tentar te manipular o tempo todo para você fazer o que ela queira que você faça, você simplesmente, minha gata, você simplesmente se afasta.
Vá viver a sua vida. É exatamente isso. Vá viver a sua vida. Saia, não olhe para trás. Porque assim, para viver numa relação onde você fica triste, machucada, você fica muito prejudicada emocionalmente, psiquicamente, e isso reverbera no nosso corpo porque a gente também fica doente. Minha amiga, começou a sentir tudo isso? É tchau. É vida que segue, principalmente se você tem uma relação mais superficial com essa pessoa. Você não deve achar que ele é tudo na tua vida, que é, nossa, vou morrer se eu não tiver coisa. Imagina, maravilhosa. Entendeu? A tua vida corre. Por isso a importância de você ter um propósito na tua vida, entendeu? Sabe? Se você ter a tua vida mesmo, correr atrás das suas coisas, ter seus projetos de vida, olhar para o futuro, olhar para as suas coisas, se interessar por você mesma, pela sua vida. Então isso é muito importante, não só viver a vida do outro, porque isso te deixa refém de um relacionamento, refém de um sentimento da outra pessoa, e isso não é bom, isso não é saudável. Então se você estiver vivendo uma relação dessa em que você se sente mal, para baixo, que não te faz bem, minha amiga, o negócio é se afastar definitivamente. Faça por você, faça pela sua saúde emocional, pela sua saúde mental, mais do que qualquer outra coisa. Eu quero te ver bem sempre. Quando você ignora a pessoa, ela simplesmente vem atrás de você. Mas toma cuidado, talvez ela venha só para te testar. Fica de olho. Quando ela se aproxima novamente, você tem que ficar muito de olho para ver se é só para te testar, para que você valide ela, ou então é porque ela realmente gosta de você. E se ela gostar de você verdadeiramente, ela vai querer ficar com você, ela vai te oferecer novas oportunidades de vocês terem um relacionamento legal, bacana e saudável. Tá certo? Gostou, gata? Então, compartilha com as amigas, tá bom? Beijo grande, fica com Deus e até a próxima.